Fala pessoal, Júnior Botafoguense na área, trazendo mais um vídeo para vocês, nosso conteúdo da manhã. Antes de iniciar o vídeo, vou pedir aquela moral de sempre, quem puder deixa o like, tá? Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que todo novo vídeo vocês possam estar acompanhando, tá bom? Bom, nesse vídeo vamos fazer uma análise aí sobre esse jogo que acontece hoje entre Botafogo e Red Bull Bragantino. Um jogo muito importante para ambos os times, né? O Botafogo aí lutando pela primeira colocação, para se manter em primeiro colocado, brigando pela liderança, brigando pelo Campeonato Brasileiro, e o Red Bull brigando para não entrar na zona de rebaixamento. O Red Bull Bragantino hoje está apenas 2 pontos à frente do primeiro colocado da zona de rebaixamento, que é o Corinthians. Então, ele também vem com um dever muito grande em cima dessa partida. Ele precisa vencer, ele precisa fazer um bom resultado em cima do Botafogo para realmente tentar se afastar um pouco da zona de rebaixamento. E o Botafogo precisa vencer para poder manter pelo menos essa diferença caso o Palmeiras vença o seu jogo de 1 ponto. O Palmeiras que joga antes do Botafogo, então o Botafogo já vai entrar na partida contra o Red Bull Bragantino sabendo se mantém na liderança ou se já perdeu a liderança caso o Palmeiras vença, e aí realmente joga uma pressão para cima do Botafogo para que ele vença o jogo contra o Red Bull Bragantino. Dois times que se enfrentaram já 3 vezes esse ano e que vivem momentos diferentes, né? Como eu falei, o Botafogo que é primeiro colocado, está na semifinal, está praticamente na final da Libertadores, né? Mas está na semifinal, aí tem o segundo jogo contra o Peñarol, no primeiro venceu de 5-0, e o Red Bull Bragantino que vem disputando para não cair nesse Brasileirão. Esses dois times, nós nos enfrentamos aí contra o Bragantino na pré-Libertadores, né? E naquele momento, por incrível que pareça, o Botafogo não era favorito para passar. Todos da mídia, os outros torcedores, colocavam o Red Bull Bragantino como o provável time que iria avançar nessa pré-Libertadores, chegando à fase de grupos. Tanto que quando saiu o sorteio, nós botafoguenses, caramba, pegamos o Red Bull Bragantino, o Botafogo realmente não tem sorte, né? Logo na pré-Libertadores, na segunda fase, pega o Red Bull Bragantino, é complicado. Mas o Botafogo conseguiu vencer o Red Bull Bragantino no Newton Santos, 2-1, e no jogo de volta, no Abi Abichedi, em Bragança Paulista, empatou 1-1 naquela grande fase do Júnior Santos, que ele estava realmente iluminado, jogando muita bola, e realmente decidiu aqueles 2 jogos aí para o Botafogo. E após esse confronto, a tendência, a ideia era que o Botafogo pudesse se manter na Libertadores e brigando na parte de cima da tabela, assim como o Bragantino. Só que esses papéis não foram realmente não foi o que aconteceu até agora, né? O Botafogo realmente se manteve e até melhorou a expectativa das pessoas, porque nós botafoguenses sabíamos que a gente poderia brigar lá em cima. Mas o Red Bull Bragantino não. O Red Bull Bragantino briga para não cair. Tivemos era Thiago Nunes, o Botafogo não vinha bem, então havia aquela interrogação de se o Botafogo poderia repetir o ano de 2023. Nós não repetimos em relação ao primeiro turno, mas melhoramos porque a gente se manteve sempre nos 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. E a gente já está em primeiro lugar aí, liderando o brasileiro já há mais de 16 rodadas. Então isso mostra que realmente a gente fez uma campanha sólida nesse brasileiro diferente do ano passado. Então, a expectativa para os dois era mais ou menos a mesma coisa, era a mesma expectativa, era que os times se mantivessem na parte de cima da tabela, que o Botafogo pudesse brigar, quem sabe, chegar nas oitavas de finais, quartas de finais da Libertadores. E o Red Bull Bragantino, quando ele cai da pré-Libertadores e vai para a Sul-Americana, ele entra na Sul-Americana como um favorito. Assim como o Botafogo entraria se tivesse perdido do Bragantino. Isso mostra que o Botafogo e o Bragantino eram equiparados assim em forças, eram iguais. Então, só que o Botafogo, além de demonstrar que aquela expectativa era real, ele superou a expectativa, porque nós estamos praticamente na final da Libertadores. Estamos aí brigando pelo título brasileiro mais uma vez. Só que o Bragantino não. O Bragantino, ele caiu rapidamente da Sul-Americana e está brigando para não cair. O Bragantino, ele não vence há 6 partidas no Brasileirão. Há 6 partidas no Brasileirão. Ele tem a segunda pior campanha nesse Brasileirão do segundo turno. Só fica atrás aí
do Atlético Paranaense, né? E como eu falei, ele está a apenas 2 pontos do primeiro colocado da zona de rebaixamento. Então são campanhas totalmente diferentes, são anos diferentes entre Botafogo e Bragantino, que lá no começo disputaram a pré-Libertadores, onde a expectativa era que os dois fizessem um bom ano, talvez com algum título, e não se retratou até agora, porque o Botafogo faz uma campanha de primeiro colocado, de semifinal, de final de Libertadores, e o Bragantino faz uma campanha de caiu na Sul-Americana, que, querendo ou não, a gente entende que é uma segunda divisão do campeonato aí, do nosso continente, né? E está brigando para não cair. Então o Botafogo tem tudo para poder fazer um bom jogo contra o Bragantino. O Bragantino, ele não perdeu aí um dos seus principais jogadores, que foi o Elinho, né? Que se transferiu em agosto para o Toluca do México. Então, o Botafogo tem tudo para fazer um bom jogo contra o Bragantino. O Botafogo costuma se dar bem em relação ao Bragantino nos últimos jogos. O Botafogo mais ganha do que perde, né, esse confronto. Então a gente precisa fazer um bom jogo para poder se manter na liderança e, quem sabe, dependendo do jogo do Palmeiras, abrir até essa vantagem ou para 3 pontos ou para 4 pontos. Mas o Botafogo precisa fazer sua parte diante de um Bragantino que hoje não é um time tão forte igual era lá no começo da temporada. É um time que está desesperado, que vai vir provavelmente atirado para cima do Botafogo para poder tentar fazer um gol logo no início. E o Botafogo precisa ter cautela e sabedoria para jogar contra eles. Provável Botafogo, né? Não tem mistério. Vem com o time titular, né? A única ausência aí vai ser o Alex Telles, que foi poupado, tá? Não viajou com o time para Bragança, então provavelmente vai entrar o Cuiabano. Então a provável escalação do Botafogo é John, Vitinho, Bastos, Alexander Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Thiago Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino. Então esse é o provável Botafogo nesse confronto contra o Bragantino. Vamos torcer aí, antes vamos secar o Palmeiras, né, para pelo menos acontecer um empate entre Palmeiras e Fortaleza hoje em São Paulo, para que o Botafogo possa entrar em campo para poder aumentar essa sua pontuação em relação ao Palmeiras, tá bom? Então o Botafogo tem tudo para ganhar, é um time mais forte, é um time mais pronto, é um time que tem jogadores que realmente desequilibram. Como eu falei, o Bragantino tem jogadores bons, mas tinha um que realmente desequilibrava, que era o Elinho, e hoje ele não faz mais parte do elenco do Bragantino, tá bom? Então, pessoal, esse é o nosso conteúdo, nossa análise aí sobre esses dois momentos de Botafogo e Bragantino. Mais tarde eu tô de volta com a nossa live pós-jogo, tá? A gente vai fazer uma live pós-jogo. Assim que o jogo do Botafogo terminar, a gente entra com a live. Então, quem puder acompanhar a nossa live também mais tarde, dá essa moral. Quem gostou do vídeo, deixa o like, tá? Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que todo novo vídeo vocês possam estar acompanhando, beleza? Mais tarde eu tô de volta, bom jogo a todos e vamos torcer aí para que o Botafogo faça um bom jogo. Valeu, um abraço, até mais tarde.